Olá, tudo bem? Tudo bom? Muito boa tarde para você que acompanha o Gauchinho.com, Sala 203, e hoje estamos recebendo aqui no nosso estúdio uma presença especial, a proprietária da Clínica Plena aqui de Casca, Ciciane Escobar de Souza. A Ciciane vai conversar conosco sobre medicina, que é sua especialidade, é médica aqui no nosso município, mas também vamos conversar sobre a vida, sobre a Ciciane, vamos conhecer um pouquinho mais da Ciciane de Souza hoje, logo após o nosso intervalo comercial. Fique ligado, a gente já volta. Você que mora em Serafina Correia e região e sofre com dores na coluna, ciático, dores musculares ou nas articulações, precisa conhecer o Instituto Coluna Vertebral. Faremos uma avaliação criteriosa para o seu caso, utilizando os melhores tratamentos na área da quiropraxia e fisioterapia, para que você tenha menos dores, mais saúde e qualidade de vida. Siga a nossa página no Instagram, clique no link da bio e nos chame pelo WhatsApp. Estamos de volta e agora sim, nós vamos conhecer um pouquinho mais da Ciciane Escobar de Souza. Ciciane que não é natural aqui de Casca, né, Ciciane? Mas hoje reside em Casca, tem sua família constituída aqui no município, sua empresa e também empreende aqui no município e atende aqui também os pacientes de Casca. Ciciane, seja bem-vinda ao Sala 203, seja bem-vinda ao Gauchinho.com. Muito obrigado por estar aqui nessa tarde, compartilhando um pouquinho da tua história, da tua trajetória com quem nos acompanha pelas redes sociais. Boa tarde. Boa tarde, Thales. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. É raro a gente falar da nossa vida, né? Então, quando você fez o convite, eu fiquei muito grata pela oportunidade de poder contar um pouquinho sobre quem eu sou. A gente às vezes não para refletir, né? Quem somos, né? Isso é interessante a gente parar um tempinho para refletirmos um pouquinho sobre quem somos, né? E também falarmos um pouquinho sobre nós, sobre a gente. Normalmente, quando tu és convidada para participar de meios de comunicação, Exato. tu está lá falando sobre algum tema. assunto, um tema sobre a tua profissão. Mas hoje nós vamos falar sobre a tua história. Desafio, mas vamos Grande. lá. Vamos lá, vamos revisitar algumas memórias, então. Então vamos começar falando. Quem é Ciciane? Então, falando sobre o tempo, né? Quem é Ciciane ao longo do tempo, porque ninguém é uma coisa só, é uma construção. Uma menina que nasceu em Santo Ângelo. Eu comento que eu sou filha única com 5 irmãos, porque eu sou a única filha do meu pai e da mãe, a caçulinha, com 5 irmãos. E, infelizmente, a vida já me levou 2. Então, hoje eu tenho 3 irmãos. E nasci em Santo Ângelo, cresci, tive uma infância muito saudável, de chegar em casa, jogar mochila no sofá e correr pra pracinha, sabe? Com os amigos, pé no chão. Do tempo que a gente não tinha medo quando tinha enchente, não tinha nem ideia, né? Tinha enchente, a gente ia brincar na água, né? Uma infância bem simples, bem saudável. Mãe professora, os pais se separaram, eu era bem criança, tinha 2 anos, então tive meus irmãos ali como referência também de cuidado, né? E aí, aos 8 anos, eu tinha 8 anos e meu irmão, o segundo, ele tinha o sonho de fazer arquitetura. E lá em Santo Ângelo, eu não lembro se já tinha o curso de arquitetura, mas a universidade lá era privada. E aí ele precisava fazer de uma universidade pública. E aí ele passou para arquitetura em Santa Maria. Eu lembro do meu irmão estudando muito, muito, muito. De entrar no quarto dele, tem aqueles cartazes na parede, né? Eu lembro muito disso. E aí a família toda foi.
A minha mãe colocou os filhos todos, o cachorrinho, a avó, na Brasília, que a gente tinha, uma Brasília branca, na época. Eu lembro que a rodinha da Brasília, ela ficou meio deitadinha, assim. Mas a gente foi todo mundo para Santa Maria. E lá, todo mundo ganhou o estudo, né? Então, cresci em Santa Maria após esses meus 8 anos. Vivi 16 anos em Santa Maria. E lá eu tive uma educação fantástica. Tive a oportunidade de estudar numa escola excelente. Escola Nossa Senhora de Fátima, com bolsa de estudo, né? E aí, para manter a bolsa de estudo, tinha que ser uma boa aluna. Então, isso fez parte também do meu crescimento. Sabe aquela história? Você não pode aprontar, você não pode ir mal, né? No boletim, tem que ter boas notas, tem que ter... Se a nota não for boa, tu perde a bolsa. Você fica no risco. Nunca foi ameaçado, mas eu tinha essa responsabilidade. E eu sabia que a mãe não ia ter condições de me manter na escola se não fosse dessa maneira. Então, já tinha essa consciência, essa responsabilidade. E isso fez parte, sim, de quem eu sou. Então... E olha que interessante, agora pode ser uma surpresa também para quem, de repente, me conhece e está assistindo. Chegou na adolescência, veio uma vontade muito grande de seguir uma carreira que era uma carreira política. Política. Olha só, tem uma amiga minha, muito amiga minha, que ela, inclusive, é professora, é doutora em Direito, fez Sociologia também, e esse era o plano, fazer Sociologia e Direito. Ela cumpriu, né? Eu não cumpri. Quando eu tinha 14 anos, uma professora de Biologia, professora Divanir, converso com ela até hoje, tenho contato com alguns professores da escola. E ela fez um projeto que a gente ia na Universidade Federal e via como a gente dizia, os prédios que eram da anatomia, né? Que daí a gente via os corpos, tinha a parte da anatomia mesmo, onde a gente estuda depois na faculdade. E aquele universo me encantou. Olha só que interessante, né? Pode parecer algo mórbido para alguns, mas eu via naquelas peças anatômicas a possibilidade de compreender mais sobre o funcionamento do ser humano e de que maneira aquela compreensão iria me fazer conseguir melhorar a vida de alguém. Então eu saí daquele meu pensamento em que eu poderia atuar melhorando a vida das pessoas com políticas públicas para uma atuação pessoal. Né? Naquele momento era meu entendimento. Eu iria melhorar a vida das pessoas uma por uma. E ali veio um chamado. E depois eu compreendi que quando eu era criança, lá uns 4, 5 anos, as minhas bonecas, elas eram minhas pacientes. Então, lá na infância, sem ter médico nenhum na família, eu trazia isso, que eu queria cuidar sendo médica. Depois tive essa parte ali que eu desejei cursar Direito e Sociologia e Ciências Políticas, que daí só tinha em Porto Alegre. E depois voltei para minha vocação, que acredito que realmente é a minha vocação, que é cuidar de pessoas, né? Utilizando a medicina para isso. Então, a partir dali, eu entendi que eu tinha que estudar bastante, porque era uma universidade federal, eu não teria condições de fazer em outro local, e mais do que eu já vinha estudando. Então, a minha juventude foi uma juventude também ótima, muito saudável, mas de muito estudo mesmo. E a partir dali, com 18 anos, eu entrei na Universidade Federal de Santa Maria. 18 anos já conseguiu ser aprovado. 18 anos, sim. Passou no primeiro vestibular? Na verdade, não, porque com 17 anos eu fiz o meu primeiro vestibular. Naquela época tinha média harmônica, não sei se você lembra. Em termos grosseiros, assim, a gente tinha que ter uma nota muito semelhante entre as matérias. E eu lembro que a gente tinha o PEIS também em Santa Maria, que era um programa de ingresso ao ensino superior feito nos 3 anos do ensino médio. A gente fazia uma prova a cada final dos 3 anos. E em literatura, olha só que interessante, né? Em literatura, eu li os livros da lista do PEIS e não li todos os do vestibular. Eu lembro que eu fui mal em literatura. E aí minha média harmônica caiu. Teve pessoas que entraram naquele ano com menos nota do que eu, digamos assim, na totalidade, mas a minha média harmônica era ruim. Então, ali aos 17 anos eu não entrei. Aí eu passei, naquele ano, eu fiz vestibular na Fundação em Porto Alegre, para biomedicina. E lá eu passei em 4º lugar.
E aí eu ia para Porto Alegre, mas conversando com a minha mãe, né? Mãe, 17 anos, vou tentar mais um pouquinho, né? Acabei não indo. Fiquei em Santa Maria, fiz aí um ano de cursinho. E também, olha que interessante, eu tinha muitos professores da escola, como com aquela história, né? Sempre tem alguém te observando. Sempre tem alguém vendo o que você está fazendo. Não que você faça correto para que alguém veja. Mas eu tinha meus professores da escola que também eram professores do cursinho e que sabiam que as minhas condições financeiras não eram excelentes, que não dava para dar conta de pagar, né? Cursinho, mais cursinho para medicina. Então, os professores indicaram para que eu tivesse bolsa também no cursinho. Então, eu lembro disso com muita gratidão. Estudei no cursinho também, com grande parte do cursinho foi feito com bolsa de estudos. E então, a partir desse momento, assim, de passar no vestibular, né, a gente teve uma mudança muito grande de vida. Meus irmãos, a minha irmã também formou-se pedagoga em Santa Maria. Meu irmão formou-se em arquitetura na Universidade Federal e depois ele fez direito também na Universidade Federal, que ajudou na área que ele atua hoje, dentro da arquitetura. Então, nós vivemos muito Santa Maria. Santa Maria foi um lar para nós, de muito acolhimento, e eu sou muito grata àquela cidade. Eu chego lá e eu me sinto muito bem, né? Tem muitas pessoas que eu amo lá, fez parte da minha vida, e a Universidade Federal também já foi um segundo momento, a entrada para a universidade, né? Então, isso também faz parte de quem eu sou. Todas essas vivências, tudo que foi, a idade que aconteceu. Eu entrei muito jovem. E olha que interessante, como as coisas acontecem simultaneamente. Não tem uma gavetinha, né? Uma gavetinha profissional, uma gavetinha pessoal. Nessa altura do campeonato também eu tive um relacionamento. E esse relacionamento se tornou um relacionamento sério. E eu tinha 2 sonhos dele. Eu queria ser mãe, queria ter uma família e queria ser médica. Então, aos 19 anos, eu tive minha primeira gestação. E aí eu acabei perdendo esse bebê. E aos 20 anos nasceu o Pedro, que é o meu filho mais velho, que tem 17 anos. E olha que interessante, ele foi planejado para nascer entre um semestre e outro, que daí a gente teria aquelas fériasinhas, sabe? Então teria alguns meses em casa, essas férias de verão. E aí teve greve. Atrapalhou tudo. Teve a perda do primeiro bebê. E aí a gestação do Pedro eu já não consegui também enquadrar certinho, né? Então, o Pedro nasceu no início do semestre. Aí eu dividi. Então, perdi um semestre na faculdade, mas mudei de turma, né? Como eu tinha comentado um pouquinho contigo antes. Então, olha como tudo vai se encaixando para ser quem a gente é também, né? As nossas construções e as coisas que acontecem conosco e o que a gente faz das coisas que acontecem conosco. Então, perdi aquela turma que eu tinha, que carrego comigo alguns amigos até hoje. Inclusive, uma das minhas colegas daquela primeira turma atende na Clínica Plena hoje, que é a doutora Ana Maria Benvenu, que é dermatologista, é aqui de São Domingos do Sul. Foi a primeira visita do Pedro em casa, foi a doutora Ana Maria. E então, ali, iniciei outro relacionamento. Tive uma separação, iniciei outro relacionamento quando, né, cheguei nessa outra turma. Então, as coisas foram acontecendo dessa forma. Algumas planejadas. Outras não. Outras não. E foi isso. Sempre estudando bastante, com o bebezinho junto. Ouvi de muita gente que era loucura, né? Ter um filho tão cedo. Foi desafiador. Mas quando que não é? Quando que a paternidade não é um desafio? Né? Eu não digo, quando eu falo com os jovens, eu não digo para vocês repetirem a minha história. Mas cada história merece o crédito e o respeito, né? Quando são decisões tomadas. E eu vejo, hoje, o Pedro foi uma das decisões mais acertadas que eu fiz na minha vida, foi o Pedro. E foi naquele momento. Então, quando eu me formei, o Pedro já estava com 4 anos. Qual faculdade que te dá o conhecimento de uma maternidade? Que te desenvolve as habilidades? Que a maternidade, que a vivência da maternidade te desenvolve? Que te torna, que te dá, né, aquele chute no penhasco e diz, voa, filho. Né?
Qual curso que te ensina a lidar com as frustrações, até de abrir mão de si mesmo em prol de um outro ser? Não tem. Então, eu acredito que a maternidade me trouxe ferramentas que eu precisava ter. Talvez outras pessoas já tenham por outras formas. Eu precisava disso na minha vida. Hoje eu percebo que muito de quem eu sou vem do fato de ter desejado ser mãe e de ter tido a oportunidade de ser mãe. E a partir dali, comecei a trabalhar. Até uma curiosidade, agora eu lembrei. O primeiro plantão, de fato, né? O primeiro trabalho após a formatura foi na tragédia da Boate Kiss, né? Eu não trabalhei diretamente no socorro às vítimas, porque nós já estávamos morando em Marau. Ali foi uma questão de um mês de diferença da formatura ali. Mas foi o primeiro, nós saímos de Marau e fomos lá. Então, vivemos aquilo tudo também. Foi o primeiro trabalho, depois da formatura. Interessante, eu te disse que meu primeiro trabalho foi em Vila Maria, né? Agora eu lembrei, foi a primeira vez que eu utilizei meu carimbo foi naquela situação. E aí, depois, viemos para Marau. O Thiago, que eu conheci na faculdade, então, é de Marau, né? É São João do Barroso. Lá do Barroso, lá do interior de Marau. Do interior de Marau, como a gente estava falando também. Do Marau. É do Marau, né? É do Marau. Do Marau, tá bom. E viemos para cá, para essa região. Estudamos bastante aonde nós iríamos criar raízes, né? Aonde a gente iria fazer esse início de carreira. E optamos por voltar mesmo para cá. Conheci aqui através do Thiago, gostei muito dessa região. E, de novo, não é tudo sobre aquilo que você planeja. A gente acha que tem controle sobre tudo, a gente não tem. A gente faz planos para tentar evitar fugas muito grandes da rota, né? Fugas grandes da rota que você planeja, mas o controle não está na mão. Então, nós viemos para Marau, iniciamos o trabalho em Vila Maria. Em seguida, o hospital aqui precisou uma ajuda num momento, num plantão, alguma coisa. Nós viemos ajudar, fazer escala, cumprir escala naquela época. E aí, houve o convite para vir trabalhar em Casca. Aí, muda para Casca. Questão de 1 ano, 2 mudanças, né? Muda para Casca. E, Thales, você me pergunta... Por isso que eu te conto um pouco do tempo, né? O que aconteceu. Tudo isso formou quem eu sou. Todas essas vivências, né? E muito, muito mais coisas que englobam a complexidade de uma vida humana, de tudo que o tempo imprime na tua personalidade, de tudo que tu traz de berço, traz da tua herança genética, traz do que tu aprende de pai e mãe, do que o mundo te ensina. Se você sente o mundo, né, através de tantas formas, então, todas essas experiências que eu tive me moldaram também. E me tornaram uma pessoa que, hoje, tem 37 anos, tenho paixão pela minha profissão, não pretendo voltar ao plano anterior de seguir uma carreira política, embora tenha, sim, uma atividade política. Eu dei um jeito de sanar esse ímpeto, né? Mas não com cargo eletivo, não tá nos meus planos, tá? E amo a minha profissão, amo os meus filhos. A Geórgia veio, eu já estava em Casca, né? Na verdade, olha só, vou fazer uma correção. A Geórgia, eu trabalhava aqui, grávida dela, e nós nos mudamos quando ela tinha a questão de 1 mês para Casca. Então, a Geórgia é casquense, né? E o Pedro, ele diz que Casca é o melhor lugar do sul do mundo. Não tem lugar melhor no planeta Terra para ele. E a gente, vou confessar para ti que a gente concorda, né? Então, hoje é uma sensação muito grande de pertencimento a essa comunidade. Já faz 10 anos que estamos morando aqui. Vão se criando raízes, né? Nesse meio tempo, fomos médicos do Cerca, o hospital. Com certeza, se for somar horas de hospital e de casa, empata ou tá mais para o hospital. Então, é uma instituição que a gente vive muito, né? E se dedica muito para que as coisas melhorem. E fez amigos, fez raízes. Então, eu sou hoje uma mulher de 37 anos que ama o que faz, que tem a família, que não é perfeita, que tem N defeitos, mas que está buscando, inquieta. Eu sou muito inquieta.
Então, eu busco sempre melhorar, sempre conhecer algo mais. Como te falei, até na minha própria profissão. Se eu percebo uma deficiência em alguma área, eu busco sanar. Adoro ler, adoro estudar. É uma coisa que não me cansa, é uma coisa que não falo por preciosismo, eu falo porque realmente, para mim, é uma coisa prazerosa. Então, acredito que eu seja um misto de tudo isso, né? E, em resumo, alguém que está aprendendo, que está buscando, que tem uma boa intenção, que quer servir, que quer entregar o melhor de si. E espero chegar nesses resultados. Ou bem próximo. Ou bem próximo. Ou bem próximo. O mais próximo que o O meu mais potencial próximo permitir. possível, né? E Isso com aí. certeza vocês entregam muito bem, são bem conceituados aqui em Casca, né? Quem a gente conversa, pelo menos eu estou há pouco tempo por aí, mas conversa, a Cícia, o Thiago, e vocês são pessoas muito bem conceituadas, ou seja, vocês sempre estão tentando fazer o melhor possível dentro das condições que se tem. Então, tem que Isso. te parabenizar pelo trabalho que vocês vêm fazendo aqui na cidade de Casca e esse reconhecimento que vocês estão tendo aqui. Obrigada, Thales. Então, Obrigada. parabéns que vocês estão sempre por quem a gente conversa, conversou, até comentei, vai vir a Cícia, a Cícia, a esposa do Thiago, enfim, fala muito bem de vocês. Então, parabéns pelo trabalho que vocês vêm realizando aqui em Casca e só tem que desejar, né, muito sucesso para vocês, muito trabalho, vocês já têm bastante, né? Mas serenidade para vocês cada vez estar fazendo o trabalho da melhor forma possível. Obrigada, Thales. Obrigada. Mas vamos voltar um pouquinho, né? Para quem queria ser política, se tornou Viu só? médica, Viu só? né? Como é que foi essa... Tu esteve dentro da faculdade, conhecendo a faculdade, e aí que surgiu um chamado, surgiu um desejo de mudar. Uhum. Mas como é que foi essa ponderação entre, mas será que eu vou para a medicina? Será que eu, né, tento uma vida talvez na área pública, através da política ou através do direito? Como é que foi essa mudança? Creio que tu deve ter pensado bastante, refletido bastante, não? Agora, não. Não? Não refletiu? Olha só, você me fazendo a pergunta e eu aqui revisitando aquela menina de 14 anos, que achava que sabia muito do mundo e, ao mesmo tempo, tinha noção do quão pequenininha era. Eu sempre tive essa noção do quão pequena eu sou frente a tudo. Sempre tive. E eu lembro do dia. Eu lembro porque eu tenho uma memória visual muito boa. Eu lembro eu sentada na varanda de casa, assim... Mãe, eu preciso mudar. Eu preciso mudar a minha escolha. Eu preciso. Aquela sensação, realmente, como eu te falei, de estar lá, de viver aquele ambiente. E olha só, era só uma amostra, porque as peças anatômicas, elas são uma parte do início da tua faculdade, uma parte da formação extremamente importante, né? É o conhecimento do instrumento que a gente tem de trabalho, que é o corpo humano do paciente. É o corpo do paciente. Mas é uma amostrinha pitiquitinha de todo o universo que é a medicina. Mas aquilo ali já foi suficiente, tá? Foi numa visita, foram horas. Eu saí de casa para fazer uma visita com 14 anos, muito certa do que eu queria fazer no meu futuro. Olha só, né? 14 anos, gente. Mas, enfim, é assim que a vida é. E voltei para casa com uma virada de chave. Aí, assim, ó, vamos chamar de anjo da guarda? Vamos chamar de chamado? Vamos dizer que foi Deus que colocou a mão? Não sei dizer. Assim que aconteceu. E graças a Deus, né? Eu digo, graças Foi uma a ótima ele. escolha. Eu sou uma pessoa que tem muita fé nesse ponto. Respeito quem não chegou nesse entendimento das coisas. Mas eu realmente acredito que tem coisas que você... Sabe aquela história? Que não é escolher os capacitados, é capacitar os escolhidos. Então, eu realmente acho que algo de bom eu teria para fazer ali, sabe? E as coisas foram se construindo a partir disso. E depois disso, eu nunca mais tive dúvida. Depois daquela tarde, e depois de comunicar a minha mãe na varanda de casa, eu nunca mais... A partir dali, eu sabia o que eu queria. Era medicina e segue. Isso. Foi bem estranho, tá? Chegar na Porque escola... é uma mudança muito grande, né? Sim. A mudança é literalmente da água para o vinho, podemos dizer assim, né? Da área do direito,
para a área da medicina, né? Eu não recordo se eu comentava com as minhas amigas, que inclusive são minhas amigas de hoje, né? Amigas assim, de ser madrinha de casamento, madrinha de filho, a gente tem realmente esse contato muito forte. De comentar com elas naquela época que eu tinha pensado, né, na medicina antes, eu não recordo. Talvez elas vão recordar até melhor do que eu. Mas eu lembro muito dessa certeza muito grande de querer fazer. E aí isso se converter em outra vocação, em outra, né, em outro caminho. Mas, Thales, olha só que interessante, isso também faz parte de quem eu sou. Porque a vida é feita de escolhas. É claro que faz parte ter dúvida. Mas é uma coisa que eu falo muito para os meus filhos. Quando você escolhe um caminho, compra esse caminho. Não fica olhando o que você deixou para trás, o que poderia ter feito. E eu sempre fiz muito dessa forma, sabe? Se o teu coração... pode parecer uma coisa meio romantizada falar, né? Mas se a tua intuição, se os teus sentidos, se a tua vontade aponta e o teu racional aprova, compra a ideia. Se é plausível, se é coerente, se não machuca ninguém, né? Como é que é aquela história? Se não mata ninguém, nem dá cadeia, né? Não, né? Não mata ninguém, não dá Gente, cadeia. não é errado. Também. Não é errado, né? Não fere ninguém. Então, se você tem... Só que é interessante. Parece que quanto mais velho a gente vai ficando, mais dúvidas a gente pode ter sobre certas coisas. E realmente, porque mais responsabilidades recaem sobre nós. Mas naquela época, com 14 anos, eu lembro muito bem daquela clareza, daquele momento, daquela tarde em que eu optei pelo rumo que iria modificar toda a minha vida. E de muita gente, graças a Deus. E foi uma ótima escolha e a comunidade casquense que agradece também, né? Que bom. Pelo trabalho que vocês vêm realizando aqui. Mas teve essa mudança, seguiu a faculdade, ambos se formaram, tu conheceu o Thiago, se formaram em medicina e vocês retornaram para Amaral, né? Isso aí. E Amaral tu começou em Vila Maria, né? Teve uma experiência. Isso, trabalhei em Vila Maria. Acredito que eu tenha... Foram 2 anos em Vila Maria. Muito felizes. 2 anos muito felizes. Tenho um carinho muito grande por aquela comunidade. Às vezes eu recebo ainda pacientes que vêm, tenho amigos, né? Deixei raízes. Então foi uma passagem muito feliz. Fui muito bem acolhida nesse meu primeiro momento de profissão, porque você sai com muitos medos, com muitas coisas novas, né? É isso que eu ia te perguntar. Como é que foi sair da faculdade? Até a faculdade, ok, é ótimo, mas quando tu sai, tu tem aquele choque de realidade. Agora está formado. Como é que é atender, né, pós-formatura, agora sim, médica de fato? Como é que foi os primeiros plantões, os primeiros atendimentos? Como é que é Essa experiência. estar, essa experiência mesmo de linha de frente de fato? Hoje já é mais tranquilo pela experiência, né? Sim. Mas os primeiros momentos, como é que foi? Atender os primeiros pacientes e chegar e olhar assim, Olha, colocar teu conhecimento em prática de fato. falar bem, a experiência é bem pessoal, né? Porque para outros colegas talvez tenha sido diferente. Foi muito bom poder contar com um colega de faculdade comigo ao lado o tempo todo, que foi a questão de ter, além de uma parceria profissional com o Thiago, né? Eu tinha ele para poder discutir os casos, para poder tirar algumas dúvidas que surgiam e vice-versa. Então, isso talvez tenha plantado uma sementinha no sentido de trabalho em equipe. Eu acredito muito no fato de que quando você tem uma equipe, você está melhor amparado, você tem um respaldo, você tem para quem pedir ajuda. Um professor meu de fisiologia, ele fazia provas com consulta. Todas as provas dele eram difíceis, mas eram todas com consulta. E eu, ratinha de livro que era, sempre tive muitos livros. E levava, acho que eu era a pessoa que mais levava livro livros na prova, no dia da prova. E ele ensinou para mim o seguinte, você não precisa saber tudo. Você tem que saber onde procurar. Você tem que identificar o que é problema para poder achar a solução. Você tem que saber onde achar a solução. E isso eu carreguei muito nesse início de carreira, sabe? Eu não sabia tudo, eu não sei tudo, eu não saberei tudo.
Ninguém saberá. Na verdade, quanto mais você estuda sobre um assunto, mais você compreende que precisa aprofundar mais. O universo do conhecimento é infinito. Então, quando a gente compreende isso, dá uma angústia, porque ao mesmo tempo que você tem a sensação de que talvez não está oferecendo tudo o que deveria oferecer naquele primeiro atendimento, revisita, te traz um senso de responsabilidade que te incomoda e te faz buscar mais. Então, aquela menina também, com 24 anos, vamos lá, mulher, né? 24 anos, já tinha um filho, tinha uma profissão. Ela se viu pequena muitas vezes, mas não no ponto de não entregar, mas de voltar atrás, revisitar, estudar, pedir ajuda. Eu nunca tive uma soberba de que sabia tudo, não. E, então, em alguns momentos, me senti insegura, porque também tem outra questão, né, Thales? Você tem o livro na sua frente, você tem o conhecimento, o Hospital Universitário de Santa Maria me deu a oportunidade de ver muitos casos, ver muitos pacientes antes da minha formatura. Então, eu já cheguei para o mercado de trabalho muito bem preparada pela minha universidade. Mesmo assim, o mundo, como a gente comentou antes, não está no nosso controle. E os pacientes são seres humanos, a gente não trata exame, a gente não trata livro, a gente trata gente. E as pessoas não leem o livro. Então, nem sempre elas chegam para você com aquela descrição clássica da doença. Você tem que ter outras ferramentas, você tem que buscar algo mais. Inclusive, no que nós falávamos nas queixas emocionais, que muitas vezes levam a um diagnóstico de exclusão de doenças físicas. Você tem que suspeitar que pode ser alguma coisa. E isso, claro, que a bagagem teórica da faculdade te traz, mas a bagagem de trabalho é o que complementa. É o que traz. Então foi um início, eu acho que um início bom, um início confortável, porque eu tinha respaldo de outras pessoas que eu podia contar também. Tinha, além da bagagem da faculdade, também tinha com quem compartilhar, com quem, né, esclarecer algumas dúvidas, às vezes, né, que é sempre bom. A gente tem pessoas que a gente confia e que a gente pode estar esclarecendo, como é que está isso, às vezes conhecendo mais os casos, até por alguém que já conviveu com um caso semelhante, talvez, né? Então, você consegue compartilhar e também saber a conduta a ser tomada. E a gente faz isso até hoje, tá? E vai continuar fazendo. E que bom. E que bom que consegue fazer isso, porque às vezes é algo que tu não tinha até então conhecido, a outra pessoa já conheceu, ou ouviu alguém falar que tinha e sabe aonde procurar a resposta. Né? A resposta. Ou já passou por aquela experiência e pode né? E isso, claro, que com o passar do tempo, aquela mesma... Vamos lá, vou te dar um exemplo. Uma paralisia de Bell, né? Que é uma paralisia que acontece numa hemiface. A primeira vez que você enxerga, é inevitável você não pensar que é um AVC, que é um acidente vascular. Segunda, a terceira vez, a quarta vez, você já ouve a história do paciente, aquela angústia, porque quando chegam casos para você e que tem um potencial de gravidade, você aciona um modo de operação diferente. É diferente. O paciente eletivo e o paciente de urgência. Então, esse é um exemplo clássico. Quanto mais casos você vê, você identifica de uma forma mais tranquila, você já conduz o paciente de uma forma mais tranquila, mas você nunca pode esquecer que um dos diagnósticos diferenciais é justamente o AVC, que você não pode deixar de observar os sinais caso seja um AVC, mas de uma forma mais tranquila. É um exemplo só para te ilustrar como os anos vão te trazendo uma clareza maior sobre... E é um exemplo porque ontem eu vi um paciente com paralisia de Bell, então me lembrei dessa situação. Mas a medicina, ela te traz uma gama de situações, né, que podem acontecer. Cada pessoa também pode reagir de uma maneira também, né, creio. Sim. Então, a tal situação, os sintomas são semelhantes, mas pode reagir, enfim, também os medicamentos as condutas também, às vezes... são diferentes de um paciente e outro, creio eu, talvez. Falando de medicina... Você não está falando nenhuma bobagem, pelo contrário, é uma coisa, na verdade, que é muito assertiva.
Até vamos lá, uma das doenças mais prevalentes que a gente tem, hipertensão. Tratamento que seria para mim, se eu fosse hipertensa, não é o mesmo tratamento que seria para o seu pai, um homem mais velho, entende? Então, a estratificação de risco já é diferente. Então, isso que você fala é muito importante, porque muitas vezes as pessoas... não, eu tenho depressão. E a minha vizinha tem depressão. Tomar a mesma coisa que ela. Eu tô com dor de cabeça Não é e é normal isso, né? Eu tô com tal sintomas, mas a minha vizinha tinha tal sintomas e eu comprei o mesmo remédio que ela tinha. É a mesma coisa, não. Tem que ter cuidado com isso, né? Volta para a paralisia de Bell que eu te expliquei. Daqui a pouco alguém vai ver uma pessoa com a metade da face paralisada e essa pessoa vai ouvir o que eu tô falando e de repente, né, quase como quem assiste Grey's Anatomy, né? Sai formado em Grey's Anatomy. A pessoa, não, é uma paralisia de Bell. Ouvi a doutora falar, claro que não, né? Tô só ilustrando, mas não. Talvez seja um AVC. Então, realmente tem que... Por isso que o diagnóstico ainda é médico e vai continuar sendo médico. Né? A inteligência artificial não vai substituir se ela vem para somar, ela vem para complementar. Mas é aquela velha história, né? De quando for tocar um paciente que seja uma alma tocando outra. Eu sou meio nostálgica nesse ponto, tá? Eu levo muito isso na medicina. Assim, eu tenho essa nostalgia. De realmente tentar estar ali, naquele momento presente, com o paciente, prestando atenção e nunca fechando a porta dos diagnósticos diferenciais e fazendo isso que você comentou. Cada paciente é único. A indicação de tratamento após a gente está falando aí de um paciente que já teve as condições de fazer um diagnóstico bem feito, né? E aí a parte do tratamento vai ser individualizado, vai ser diferente. Pode acontecer de ser igual? Sim, pode. Mas, em geral, não dá para a gente pegar duas pessoas que têm a mesma patologia e simplesmente prescrever o remédio como... Igual, mesma coisa, não. Cada um é cada um. Cada caso é um caso. Isso aí. Mas vamos mudar um pouquinho de assunto Vamos lá. e vamos falar de empreendedorismo, né? Vocês empreendem aqui em Casca. Como é que surgiu o empreendimento de vocês? Como é que surgiu a clínica de vocês? Por que empreender aqui em Casca? Vocês tiveram a oportunidade de vir trabalhar no hospital, conheceram a cidade próxima da terra natal do Thiago, aqui pertinho, e resolveu empreender. Vai ser Casca. Como que vocês decidiram? Como é que foi essa decisão de fixar a residência em Casca e também empreender aqui no município? Thales, a ideia surge de uma necessidade, né? Nós começamos a fazer os atendimentos aqui, nós percebemos que muitas pessoas não tinham o acompanhamento necessário pela distância mesmo do centro de referência e dificuldade de chegar lá. Vamos lá, você, a gente pega o carro, a gente vai, né? Já pega uma pessoa mais vulnerável, pega um idoso, pega uma mãe com recém-nascido, que não tem um suporte familiar adequado. A gente via isso diariamente. Pessoas que poderiam estar com seus tratamentos mais alinhados, mais corretos, e que, por uma dificuldade logística, não conseguiam atingir esse objetivo. A gente observou isso. A outra necessidade. Thiago, a gente quer consultar com vocês, a gente quer que vocês sejam os nossos médicos. Onde que a gente pode fazer isso? Né? Vocês têm consultório? Não. E chega no momento que a gente tem que ter um consultório. E aí foi assim, né? Com as amizades, aí veio também a questão da fisioterapia, a questão da psicologia. Vamos falar onde está localizado, quais são os contatos de vocês, quem quiser procurar, conhecer quais são as especialidades, o trabalho de vocês, como é que entra em contato, como é que conhece o trabalho de vocês? Certo, então hoje nós temos a Clínica Plena, que fica no prédio do cartório, aqui em Casca, na Rua Almirante Alexandrino, 640, sala 401. Telefone lá é 3347-2425. Mesmo telefone é o mesmo WhatsApp. E nós funcionamos das 7 da manhã às 7 da noite, com diversas especialidades médicas, atendimento clínico, tanto meu quanto do Thiago, todos os dias, exceto quando há algum imprevisto, né? Mas é de fácil acesso nesse sentido.
Temos serviços de fisioterapia, psicologia, parte multiprofissional aí, tá bem completinha também. Então, é uma clínica que foi feita com muito carinho, também com todo o estudo de neuroarquitetura, pensando que as pessoas já cheguem lá, já se sintam aconchegadas, já se sintam abraçadas, né? É um lugar que foi feito pensando realmente no que Casca merecia, no que Casca precisava e merecia. Então, vale a pena para quem não conhece, venha conhecer, e nós estamos lá para atender com todo carinho. Lá tem também, através das redes sociais, Clínica Plena, você conhece também toda a estrutura que vocês têm lá, uma baita estrutura, uma Isso aí. estrutura bem interessante. E também os profissionais, tem o telefone, tem as redes sociais, tu pode entrar em Instagram, contato isso aí. e conversar Isso aí, tá lá. com a equipe e vai tirar todas as suas dúvidas. Isso aí, as meninas estão lá durante todo esse período para receber o pessoal. É interessante, né? Que as secretárias, inclusive, elas estão conosco já há muitos anos e elas são, como fala, a íris da clínica, né? Da Elas clínica. são... Elas atendem o pessoal com todo carinho. Eu tenho muita gratidão pela equipe que eu tenho, por todas elas, e as meninas atendem a todas as necessidades, sabe? Das pessoas que são daqui também, que têm alguma dificuldade, elas conduzem, ajudam a marcar depois os exames também. Então, assim, é um atendimento que é pensado justamente para sanar as necessidades das pessoas, para que a saúde delas consiga ser, então, como o nome diz, mais plena. Mas aí também é pensado para auxiliar, porque normalmente quando as pessoas estão com problema de saúde, às vezes a pessoa fica um pouco mais ansiosa também, às vezes tem aquelas pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldade também, né, para marcar um exame, às vezes é para fazer uma ligação, enfim, vocês têm também, as meninas lá podem auxiliar. Elas estão preparadas, fazem esse acolhimento, fazem esse atendimento. Nós temos muitos pacientes idosos que procuram a clínica e que precisam uma atenção. Thales, vamos lá, vamos ser bem práticos. Às vezes até uma ajuda para pegar o elevador de uma forma segura, de uma forma tranquila, né? Para descer as escadas. Então são coisas assim do dia a dia que realmente a gente tem que prestar atenção, porque parecem coisas supérfluas, mas não, são detalhes que muitas vezes impedem as pessoas de ter acesso à saúde. E a saúde, ela tem que ser acessível, ela não pode ter entraves, né? Cici, gostaria de te agradecer por estar aqui conversando, dedicar um pouco do teu tempo. A gente, né, conversou um pouquinho já em off também, aqui. Então, muito obrigado por dedicar teu tempo. Sei que é precioso para estar aqui conosco, compartilhando um pouquinho da tua história, da tua trajetória. E muito obrigado novamente por estar aqui. E deixo espaço, caso a gente não falou algo, fique à vontade. Não, Thales, para mim é só agradecer a oportunidade. Na realidade, até eu sou bem emotiva, viu que eu me segurei, me comportei, né? Revisitando algumas memórias que fazia muito tempo que eu não revisitava. Então, de fato, não é um clichê. Foi uma oportunidade de revisitar algumas lembranças de quem é a Cici, que também tem essa questão de estar matando um leão por dia e não para muitas vezes para revisitar algumas memórias. Então, vamos lá. Foi muito divertido, foi muito agradável, foi muito bom, foi muito proveitoso. Espero que as pessoas que assistam também possam ter sair com algo de bom do que a gente conversou hoje. Com certeza. Muito obrigado novamente por estar aqui, compartilhando tua história, tua trajetória com quem nos acompanha pelas redes sociais e também pela nossa Web TV. Muito obrigado, Cici. Obrigada, até a próxima. Muito obrigado você pela audiência.
Você que mora em Serafina Correia e região e sofre com dores na coluna, ciático, dores musculares ou nas articulações, precisa conhecer o Instituto Coluna Vertebral. Faremos uma avaliação criteriosa para o seu caso, utilizando os melhores tratamentos na área da quiropraxia e fisioterapia, para que você tenha menos dores, mais saúde e qualidade de vida. Siga a nossa página no Instagram, clique no link da bio e nos chame pelo WhatsApp.